Fala, galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está corrigindo a questão 102 do Enem 2024. Dá um salve aí, pessoal. Biomaninhos, de novo, corrigindo questões do Enem para vocês. Olha que questão legal, galera. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses. Arboviroses, gente, são doenças transmitidas por artrópodes, beleza? Aí os insetos aí entram como arbovirose. Chikungunya e Zika, que se tornaram epidêmicas e endêmicas de áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência das doenças está representada no fluxograma. Aí a questão vem trazendo para nós como é que a urbanização ela ocasionou o aumento desse tipo de doença. Aí tem urbanização, seguindo da ausência de saneamento básico, mostra que ocorre contaminação da água, redução da biodiversidade aquática. Nesse caso, a consequência é riscos para a saúde humana. Gente, é uma questão que mostra o seguinte: se é inseto, né, se é uma arbovirose, se é inseto que transmite essa doença, então, de certa forma, a gente tem que ter essa reprodução do inseto aumentado para aumentar a transmissão dessas doenças. Então, olha o que está falando. Redução da biodiversidade aquática. A gente tem que entender que se a biodiversidade aquática diminui, o que vai rolar? De certa forma, diminui a competição e aí a concorrência, predadores, por exemplo, que apareçam ali para comer esses insetos. E esses insetos, eles acabam avançando dentro das áreas urbanas. A gente tem que entender que as matas, elas constituem como se fosse um local para essa doença ficar ali, para a diluição dessa doença. Se você não tem, né, mata, se você não tem as áreas verdes, o que acontece? Essas doenças acabam invadindo o perímetro urbano. Então, baseando nisso aí, nesse contexto, a urbanização está causando risco à saúde humana? Então, assim, porque nesse contexto que eu trouxe para vocês da questão, a urbanização afeta a saúde humana. Disseminando verminoses, olha só, a gente poderia até ter verminoses que são causadas por insetos, sim, mas não é o foco da questão. Por exemplo, a gente tem filariose, né, que é transmitida por um inseto. Causando a eutrofização das lagoas, eutrofização é quando eu jogo resíduos ricos em nitrogênio e fósforo. Também não é o que o nosso fluxograma traz. Aumentando a chance de contato com coliformes, está falando aí de alguma doença que você pega por ingerir água, né, contaminada? Não é isso, é de contaminação por arbovirose. E trouxe Zika e chikungunya para nós, né, que é do Aedes aegypti. Diminuindo a população de predadores aquáticos? Yes, porque se eu diminuo áreas verdes, se eu estou aumentando a urbanização, de certa forma, eu estou tirando o hábitat desses seres. E essas fragmentações, essa destruição de hábitats, eu vou ter perda de biodiversidade. Então, os predadores não predam os insetos. E, de certa forma, o que vai acontecer? A população desses insetos aumentam e eles têm que vir nos invadir aqui e transmitir doenças para a gente. Já que ele não está transmitindo lá, ele não está, né, são hematófagos, ele não está agindo lá na selva, nas matas. Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquitos, isso é interessante, a gente invade, né, os ambientes deles. E aí, a consequência que nós temos é esse monte de doença. Mas é por quê? Porque não tem predador, não tem concorrente natural. Então, essa é uma questão muito boa, é uma questão atual, ela reflete questões aí relacionadas ao meio ambiente, e a nossa resposta é letra D. Confere o gabarito aí, senhor Ronald. Letra D, de dado, né? Isso mesmo? Considerações, meus queridos. Muito importante a consideração de vocês. Essa questão é capciosa. Por quê? Eu ia falar isso. Ela é o quê? Capciosa. Capciosa, eu nunca falei capciosa na vida, velho. Vamos aqui enriquecer o vocabulário. Palmas para os universitários. Chique de verdade. Porque assim... Inxalá! O menino vem fazer a miséria da questão. Desculpa, gente, falei, eu usei capciosa e ao mesmo tempo usei miséria aqui, no mesmo contexto. Tá? A vida é assim, uma balança. E a situação é o seguinte: o menino, se ele prestar atenção só
no fluxograma e não linkar com o enunciado da questão, que está falando de zika e chikungunya, você tem duas respostas aí possíveis. Porque, por exemplo, o aumento da chance de contato com coliformes pode acontecer se você olhar só para o fluxograma, porque, ó, pensa, urbanização e ausência de saneamento básico. Não pode aparecer coliformes aí no meio. Só que a questão, ela está falando no enunciado de zika e chikungunya. E aí ela traz, né, o link das duas coisas, traz a questão para a questão do controle biológico. Uma vez que você tem urbanização, você tem perda de biodiversidade. Uma vez que você tem perda de biodiversidade, você não tem predação das larvas do mosquito de forma natural, no controle biológico ali. E aí a resposta da letra D estaria em maior conformidade, mais correta, porque você tem todo esse contexto do enunciado ligado ao fluxograma e não só o fluxograma separado ou algo do tipo. Se o menino olhar depressa e não fizer esse link, cara, marca a letra B sem sombra de dúvida. É um distrator assim que vai pegar muita gente, ou se é que não pegou, né? Porque o neném já passou. E detalhe, cara, na hora que fala essa disseminando verminoses, olha pra você ver, se você não olhar também o enunciado, igual o Ronald falou, inclusive, foi importantíssimo falar sobre a elefantíase e sobre a filariose aí, que é uma das verminoses que tem um vetor, né? Porque as outras eu tenho a causa por saneamento, falta de saneamento básico. Então, o que o Ronald falou fechou tudo, assim. A questão é capciosa. Capciosa. Ô, capcioso, deixa eu te falar uma coisa. E aí mais uma vez, ficar atento ao anunciado. Que ela fala assim, ó, nesse contexto. Que contexto? O contexto que a questão trouxe. Justamente. Entendeu? Não é só do texto ou do fluxograma. Verdade, ó. Boa questão. Questão excelente. Para mim, assim, uma questão boa. Tá? Qual o nível que você dá para ela, Mila? Fácil, médio ou difícil? Fácil, médio ou difícil? Eu colocaria ela aí na questão médio. Também acho que é médio. Médio. Tá? Não tá no difícil ainda, mas é uma questão boa. Eu falo pelo nível de atenção dos meninos, entendeu? Então, assim, o Enem, mais uma vez, cara, provando que se não tiver atenção e interpretação, você engancha em questões que dava para ser acertadas. Muito bom. Maravilha.